Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. A Tua palavra, ela é a verdade. E o Senhor tem nos chamado, porque o Senhor já nos vocacionou, e o Senhor tem nos chamado para despertarmos, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para nós fazermos com amor, com dedicação, Pai. Então fala conosco nessa noite, aplica a Tua palavra agora ao meu coração e ao coração dessas pessoas que estão aqui, daquelas que estão nas casas e daquelas que ainda ouvirão essa mensagem através do canal do YouTube da igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Chamados para servir. Eu quero que você entenda já nesse início dessa palavra, dessa meditação, esses minutos que nós vamos passar aqui, falando, estudando e meditando na palavra de Deus, eu quero que você compreenda que você foi chamado para servir. Todos nós fomos chamados para servir. A salvação é pela graça, conforme Efésios diz, é verdade. Pela graça sois salvos por meio da fé, mas isso não vem de vós. É um presente de Deus, ou seja, é um dom de Deus. Mas Deus, quando Ele nos salva, Ele também nos vocaciona. Deus, quando Ele nos salva, Ele também nos chama. Para quê? Para que nós possamos servir. Da mesma maneira que alguém serviu, que alguém me apresentou o evangelho da cruz um dia, e foi a minha esposa, mas na época não era minha esposa, Maria, que me apresentou esse evangelho que transforma vidas, que restaura. Então a Maria é culpada de eu estar aqui hoje. Se vocês não gostaram da palavra, pode falar com a Maria depois. Ela é a responsável. O Espírito Santo, né? Mas usou a ela. E o Espírito Santo tem usado pessoas, Ele tem inspirado pessoas, geração após geração o Espírito Santo nos inspira. Eu quero começar com um texto da palavra de Deus, João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. João aqui está sendo bem claro. Quem me serve precisa seguir-me. Todos somos chamados a servir, então você tem um chamado, você foi chamado por Deus para servir. E aquele que serve é alguém que vai seguir a quem? O seu mestre. Quem nós seguimos? Nós seguimos a Jesus Cristo. Então você foi chamado para servir, mas para seguir. Seguir o quê? O exemplo. Seguir os passos de Jesus. Seguir as orientações, a caminhada, a forma como Jesus Ele desenvolveu o ministério dele, terreno aqui, é a forma que Ele deseja que nós possamos desenvolver os ministérios, através dos dons e das capacitações que Ele tem dado a nós. Também estará, sabe por quê? Porque aquele que me serve, meu Pai honrará. Olha só, olha o que esse texto está dizendo, você já pensou nisso? Aquele que serve a Deus, aquele que abre mão de coisas para servir a Deus, o texto vai dizendo que o Pai o honrará. Quem vai te honrar, meu irmão? Presta atenção, naquele serviço que você faz, na dedicação que você dá, em tudo que você faz, tudo que você presta de serviço para Deus, quem vai te honrar é o Pai. O Pai honra o Filho, os pais honram os filhos, e o nosso Pai, Deus, Ele vai nos honrar por todo o trabalho, por todo o investimento que nós trazemos na casa do Senhor. Por isso você é chamado para servir. Eu fui chamado para servir. Todos vão servir na mesma área? Não. Imagina se todos fossem pregadores aqui nessa noite. Quem iria ouvir? Se todos estivessem cantando, quem escutaria? Se todos estivessem na atitude da adoração naquele momento. Deus, Ele tem algo personalizado para você. Ele tem algo, o pastor Lobo tem falado nesses dias, ele tem falado que você tem algo que nos completa, porque eu não tenho. Você faz algo ou muitas coisas muito melhor do que eu faço. E Deus, Ele está te chamando para que aquilo venha somar forças, não para dividir. Deus sempre nos chama para somar. Deus, Ele não conhece divisão e subtração, Deus conhece multiplicação e adição. Esse é o desejo do coração de Deus. Então o texto de João vai dizer que quem vai nos honrar é o Pai. E nós devemos fazer o que então, pastor? Servir com amor. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O primeiro texto diz que o Pai vai dar honra. E o segundo texto que eu estou lendo em Romanos para você, está dizendo que você tem que preferir dar honra para o teu próximo, para o outro. Porque quem vai te honrar é Deus. Nós honramos as pessoas, nós servimos as pessoas, nós dedicamos o nosso coração.
aquele amor que é transbordado na nossa vida, que Deus derrama em nós, é algo que não é para nós segurarmos. Você já tentou segurar o vento? Você não vai segurar o vento. Você já tentou segurar a água? Você não vai segurar a água. Não tem como você represar aquilo que Deus quer fazer. Nós não conseguimos represar a ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Por mais que nós tentamos, nós não vamos conseguir represar. Porque Ele sopra onde Ele quer, Ele aviva onde Ele deseja, Ele dá dons aonde Ele tem sido invocado, é Ele que dá os dons, é Ele que traz os dons sobre a nossa vida. Mas o chamado é igual para todos, todos são chamados para servir. Diga assim, eu fui chamado para servir. Você entendeu? A manifestação dos dons através do Espírito é diferente, mas todos são chamados para servir. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Foi dado por Deus. Sirva com amor. Sirva a Deus. Sirva as pessoas. O maior servo. O maior entre vocês deverá ser servo. Deus, Ele parece que está sempre... Eu fico olhando os textos bíblicos e eu começo a dar risada sozinho quando eu estou lendo. Eu digo, Deus, como o Senhor tem um senso de humor que a gente não consegue compreender. Eu, por muitos motivos, ou por qualquer motivo, às vezes fico de mau humor. Mas Deus, Ele é tão bem humorado que Ele coloca isso, aquele que é seu maior, seja o que serve. É isso que o texto diz. Quando servimos a Deus, a igreja cresce, a igreja floresce, a igreja se multiplica, a igreja é a manifestação do amor e do poder de Deus. Então, quando eu sirvo as pessoas, quando eu estou servindo na igreja, o que está acontecendo por trás do meu serviço, pastor? Existe um crescimento, existe o florescer de Deus na vida das pessoas. Há um florescer da parte de Deus, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Você já floresceu? Você está florescendo? O dom que Deus te deu, o chamado que Deus te chamou, está florescendo já? Já floresceu no teu coração? O maior é aquele que serve. Às vezes a gente fica buscando os primeiros lugares, buscando reconhecimento. Eu olho para a minha vida e digo, às vezes, eu mesmo digo para mim, eu não entendi nada, Deus. Eu ainda não entendi nada. Explica de novo, Senhor. Fala de novo comigo, porque eu ainda não entendi nada do que o Senhor está fazendo. E Deus diz, Marcos, senta, eu vou te explicar de novo. Assim como o pai ensina o filho várias vezes, Deus me ensina várias vezes, Deus quer te ensinar várias vezes aquilo que Ele deseja fazer em você. Mas Deus, Ele só vai fazer através de você aquilo que primeiro Ele faz em você. Ele precisa primeiro fazer em você, para depois fazer através de você. Qual é o problema então, pastor? Que muitas vezes nós queremos inverter. Nós queremos fazer. E Deus diz, não. Primeiro eu preciso fazer em você, João. Primeiro eu preciso construir em você, Walter. Primeiro em você, Dulce. Primeiro eu construo, primeiro eu faço em você. E conforme eu vou te aprimorando, aí você vai sendo aprimorado por Deus, para você poder executar, para você poder fazer algo, para que você, primeiro Deus faz a gente florescer, depois que a gente floresce, aí Deus nos envia para fazermos algo pelos outros. Mas às vezes na nossa ansiedade, nós desejamos tanto ser, fazer, executar, correr, e Deus está dizendo, deixa eu fazer primeiro, deixa eu te ensinar primeiro. Pare um pouco, me escuta, me ouve, dá atenção para mim, e daí sim, enquanto você vai florescendo, você vai fazendo, porque eu já fiz algo em você. O que Deus quer fazer nessa noite? Quando Deus te chama para o serviço, Ele quer fazer algo no teu coração. Você já pensou que existem muitas pessoas, para alguns dezenas, para outros centenas, para outros milhares de pessoas, e talvez para pessoas aqui até milhões de pessoas, que Deus quer usar a tua vida para alcançar?
Sabe qual é o nosso engano às vezes? A gente fica pensando assim, se eu levar na IBBR, se o pastor Lobo, se o pastor Marcos, se o pastor João, se o fulano, se ele orar, se ele falar, mas se essa pessoa ir lá na igreja, o pastor vai pregar, meu irmão, Deus já te colocou lá naquele lugar, é só você florescer naquele lugar. Existem pessoas que eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ter o alcance dessas pessoas, sabe por quê? Porque Deus já te colocou em um lugar para você alcançar essas pessoas, então deixa o teu dom florescer dentro do teu coração nessa noite. Não reprima mais, você não vai conseguir segurar, não fique reprimindo o dom que Deus colocou no teu coração, não segure mais, não tente reter, pare de reter. Sabe por quê? Existe uma grandeza em servir. Quando eu fiquei nesse texto, meus olhos se encheram de lágrimas na hora que eu li esse texto de Romanos. Nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte à igreja o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Leia o texto. Existe uma grandeza naquilo que você faz. Existe uma grandeza naquilo que Deus está te chamando para fazer. Entenda a grandeza daquilo que Deus te chamou. E se a gente não faz aquilo que Deus nos chamou, nos vocacionou, nós estamos deixando de desfrutar dessa grandeza que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E aqui eu não estou falando de grandeza no sentido de ser grande. Pode até ser também para alguns, mas não é isso. Mas é a grandeza daquilo que Deus pediu para você fazer. Que Deus está esperando que você faça. Devemos ser zelosos com a casa de Deus, devemos ser zelosos com os dons que Deus nos deu, devemos ser zelosos com a obra, com a vocação que Ele nos deu, devemos ser zelosos, mas também devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir cumprir na plenitude daquilo que Deus deseja, se nós formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos aprimorar, servir a Deus com intensidade. Sirvam ao Senhor. Paulo ele está aqui dizendo, sirvam ao Senhor. Igreja, IBBR, sirvam ao Senhor. Já é tempo de você se levantar, meu irmão. Já é tempo de você se levantar. Existem muitos cajados que estão no chão aqui. E não é porque Deus colocou o teu cajado no chão, você abandonou o teu cajado, você largou o cajado, você desprezou o cajado. E Deus está dizendo, se levanta, meu irmão. É hora de se levantar, é hora de você pegar esse cajado. Muitos pegaram e dão com o seu dom adormecido. Eu não sou capaz, pastor. Eu não consigo falar. Moisés queria dar um monte de desculpa para Deus e deu um monte de... Eu sou pesado de língua. Eu tenho dificuldade de me expressar. Eu não tenho boa oratória. Meu irmão, quem convence as pessoas não é você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se você for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai precisar falar nada. Você só precisa servir ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Entenda a grandeza que está por trás daquilo que Deus nos chama para fazer. Existe uma grandeza que Deus colocou para você. No serviço cristão, no serviço na igreja, no serviço daquele ministério que Ele te deu. Você pode não estar vivendo isso, mas Deus não retirou isso de você. E Deus está dizendo, volte, olhe, recomece, entenda a grandeza de quem nos chama, quem nos chamou. Quem chama a gente para servir é Deus. Agora olhe para a grandeza de Deus. Como é que você vai dimensionar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus? É impossível para mim e para você. A nossa mente limitada não vai entender, não vai comportar. Mas Deus está dizendo, existe algo de grandioso naquilo que você faz. Existe algo de grandioso naquilo que você faz, naquilo que vocês que nos assistem em casa. Existe algo grandioso da parte de Deus, que Deus derramou sobre a tua vida, para você fazer, meu irmão. Grandeza de servir a Deus. Mas também nós devemos agradar a Deus. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.
se a minha preocupação é servir aos homens ou a agradar aos homens, eu jamais poderei estar servindo a Cristo, porque eu tenho que agradar a quem em primeiro lugar? A Maria? Os meus filhos? Não, em primeiro lugar eu tenho que agradar a quem? O meu Deus. Depois eu tenho que agradar a minha esposa. Depois eu tenho que agradar os meus filhos. Depois eu tenho que agradar a igreja. É isso. Primeiro eu tenho que agradar a Deus. Servimos as pessoas. Nosso objetivo é agradar a Deus. O dom, o serviço que você faz, o objetivo daquele serviço que só você faz, aquele dom que só você tem, o objetivo dele é agradar a Deus. Entenda isso, igreja. Compreenda. É agradar a Deus. As pessoas são importantes, lógico que são, mas elas não podem tomar o lugar de Deus, porque em primeiro lugar, importa obedecer a Deus do que aos homens, importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Nem sempre as decisões que nós tomamos como igreja vão agradar todo mundo na igreja. Nem todas as decisões que o colegiado pastoral toma agrada a todos, mas quando nós saímos de lá, nós saímos convictos que nós estamos juntos e que nós queremos construir algo, não que vai apontar para nós, mas nós queremos apontar para a grandeza dele, que é muito maior. Então a gente não vai ter espaço para ficar pensando em diferenças de opiniões ou de pensamentos. Por quê? Porque importa agradar a Deus. Eu não importo mais em agradar as pessoas. O meu objetivo principal é agradar a Deus. Aprenda uma coisa. Duas vezes eu passei por uma experiência. Tudo dizia que não. Quando eu fui sair de uma igreja, eu só congreguei em 3 igrejas até hoje, só para vocês entenderem. E eu espero em nome de Jesus que essa seja a minha última igreja que eu congregue, daqui para a glória, daqui para o arrebatamento. Esse é o desejo do meu coração. E a primeira igreja que eu congreguei, quando eu fui sair, fazer o primeiro deslocamento para uma outra igreja, as pessoas chegaram, eu saí de uma igreja de 120 membros na época, para uma igreja com mais de 1000 membros. E eles disseram assim para mim: você está louco, você vai sair daqui. Aqui você é útil, aqui você é diácono, aqui você serve, você dá aula, você já foi tesoureiro, secretário, já fui de tudo na igreja, vice-presidente da igreja. E você vai para uma igreja onde você vai ser um número. E eu cocei a minha cabeça e falei: meu Deus, será que eu estou fazendo algo errado? E eu fui orar. E Deus foi muito claro comigo: Marcos, você só vai ser um número se você quiser ser um número. Porque eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você fazer. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação para você. Então não importa se você está numa igreja de 100, de 50, de 1000, de 50 mil. Se Deus tem algo para fazer, Ele vai construir aquilo que Ele quer com você. Basta você se colocar nas mãos do Senhor. Então tudo ao meu redor dizia para não ir. Mas o meu coração estava em paz, dizendo que era para mim ir. Eu fui. E hoje eu estou aqui. E hoje eu cheguei até aqui. Nós devemos nos preocupar em agradar ao nosso Deus. Você foi escolhido para servir, entenda isso. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dEle e o servirem. Quem escolheu você? Foi o pastor? Quem escolheu foi a IBBR? Foi o conselho pastoral da igreja que te escolheu? Olha o que o texto de 2 Crônicas está dizendo. O Senhor os escolheu para estarem diante dEle e o servirem, para ministrarem perante Ele e queimarem o incenso. Deus está falando o quê? Deus está nos ensinando. Somos escolhidos por Deus. Você foi chamado por Deus. Você vai servir a Deus debaixo da autoridade da igreja? Lógico que sim. Porque senão você vai cometer rebeldia. E rebeldia desagrada a Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu quero que você entenda a grandeza do teu chamado. A grandeza do teu chamado. Eu por muitas vezes tirei o lixo da igreja. E eu não falo isso nem para me aparecer, nem para me orgulhar. Pelo contrário. Porque às vezes as pessoas nos olham aqui e dizem assim: ah, mas também é fácil, né? Ser pastor da IBBR é muito fácil. Caminhar com o pastor Lobo é muito bom, né? Mas nem sempre foi assim. Eu tive um processo na minha vida de maturação, em que Deus foi me transformando, Ele foi me aprimorando, Ele foi me limpando, Ele foi me purificando. Por quê? Porque Ele tinha algo para mim fazer. Entenda? E é isso que Ele faz com a gente. Aliás, Ele continua fazendo comigo. Você acha que eu estou pronto? Meu irmão, não estou pronto. Deus, Ele continua. Eu continuo no processo com Deus todos os dias. E tem dias que tem umas pedrinhas que Deus me mostra, e quando Ele vai tirar aquela pedrinha, meus irmãos, eu tive crise renal 2 vezes. Alguém aqui já teve crise renal, gente? Pensa num troço
Não tem posição, deitado dói, em pé dói, de joelho dói, rolando dói, de tudo que é jeito dói. Gente, quando o médico me mostrou o tamanho da pedra, eu dizia, mas que pedra miserável, gente, olha o tamanho disso aqui. Rapaz, aquele negócio me desmontou. 2 vezes eu fiquei ruim de parar no hospital, por causa de uma pedra. E quando Deus vai removendo, para remover aquela pedra dos meus rins, doeu, gente. Mas para remover algumas pedras, alguns pecados que às vezes eu fico alimentando, dói. Mas Deus precisa tirar. Porque quando Ele tira aquela pedrinha, ou aquela pedrona, ou aquele galho, ou aquela árvore, o que acontece? Aquele lugar onde ficou aquele buraco vai sendo restaurado pelo amor dEle. Ele vai restaurando aquela ferida, que agora ficou uma ferida, mas daqui uns dias, daqui uns meses, daqui um ano, vai ser algo restaurado, não vai ter mais. Ele precisa tirar. Nós somos escolhidos para servir, você foi escolhido por Deus para servir. Servir é um privilégio, gente. Servir é um privilégio. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Diga, santa vocação. Agora diga com bastante fé, santa vocação. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Mas em virtude das nossas obras, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Gente, entenda. Você tem uma santa vocação. Não é porque você é mais crente, mais cristão, porque você ora mais, porque você ora menos. Não é nada disso. Você tem uma santa vocação porque foi Ele que implantou isso dentro do teu coração. Foi Ele que colocou essa santa vocação dentro do teu coração. Foi Ele que te chamou e Ele tem te chamado. Temos o privilégio de servir a Deus. Não devemos desperdiçar o nosso chamado. Meu irmão, não desperdice mais o teu chamado. Não desperdice mais a tua vocação. Pare de desperdiçar o tempo com coisas passageiras, coisas efêmeras. Coisas que hoje existem e amanhã já não existem mais. Comece a olhar para aquilo que Deus está construindo. E Deus Ele está te chamando nessa noite para construir algo eterno na tua vida. Existe um privilégio de servir a Deus. É um privilégio. Não pode ser com fardo. Quando eu me converti, eu ficava pensando, Deus, onde é que eu vou te servir? Eu não sei fazer nada. Eu preciso aprender. Então eu queria fazer tudo. Porque eu queria saber onde é que estava a minha vocação. Eu queria entender qual era o meu chamado. Então eu fui me envolvendo em todas as áreas que eu podia da igreja. Tudo que tinha para fazer, eu estava lá. Toda a escala que tinha, eu queria estar participando. Todo movimento que tinha na igreja, eu estava lá. Junto com a minha namorada, depois minha noiva, minha esposa, Maria. E eu fui me envolvendo. E tinha algumas coisas que eram pesadas para fazer. Pesado, eu não estou falando de peso, de esforço físico. Eu estou falando de algo espiritual, emocional, que aquilo não me trazia prazer, não me trazia alegria. Mas existiam outras coisas que eu fazia, eu tinha prazer em fazer. Aí eu falei, Deus, me explica isso, Senhor. Ele falou, como é que você não entende, ô criatura? Aquilo que eu te chamo para fazer é aquilo que vai trazer prazer no teu coração. Eu não quero trazer peso no teu coração. Eu não quero botar um fardo que você não vai conseguir carregar. Eu não quero colocar um dom em você, que você vai ter dificuldade ou que você não vai gostar. Meus irmãos, se for um fardo vir pesar, aqui, pregar, ministrar a palavra de Deus aqui na frente, então esse não é meu chamado para ministrar. Isso tem que ser feito com alegria, com prazer. Não é um fardo. Não é um fardo caminhar com pessoas. Não é um fardo amar a igreja. Não é um fardo amar as pessoas. Não é um fardo servir no Talmedim Kids. Não é um fardo servir no estacionamento. Não é. É prazeroso. Além de prazeroso, é um privilégio que o Deus está te dando. Deus está te chamando para fazer e servir. Chamado para restaurar. Olha o nosso chamado. Você pensa que é só trabalhar, trabalhar, trabalhar? É. Mas olha o que diz a palavra em Isaías. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado de reparador de muros, restaurador de ruas e moradas. Você será chamado de reparador, de restaurador de vidas. É isso que Deus está dizendo.
Não fique pensando em apenas ruínas, sim, servir as pessoas arruinadas pelo pecado. Deus está levantando uma geração, homens e mulheres, que vão sim servir a Ele, para restaurar, para reparar, homens e mulheres arruinados pelo pecado. Isso não são ruas, não são cidades, são pessoas que Deus está querendo restaurar nessa noite, são pessoas que Deus quer restaurar e transformar, e libertar do poder das trevas, e transportar para o reino de Jesus, para a luz de Jesus. Esse é o poder de Deus, levar as pessoas voltarem para Deus. Isso é um restaurador de brechas, é alguém que traz a pessoa de volta. Diga: meu irmão, vem para cá, você está indo para o lado errado, vamos juntos, vamos recalcular a rota, vamos retornar, vamos recomeçar. Mas você não está sozinho, você deve se aproximar de pessoas. Deus nos chama para servir com alguém, Ele não nos chama para servir sozinho. Deus, Ele não faz um exército de um homem só. Deus, Ele não faz um time de um jogador só. Deus, Ele faz um time do coletivo. Deus, Ele faz um exército de homens e mulheres. Deus, Ele constrói a igreja para relacionamento com Ele e com as pessoas. E é aí que eu vou servindo a Deus e vou servindo as pessoas. Não existe a igreja do eu sozinho, a igreja da minha casa, não existe isso. Lógico que existe a igreja lá em casa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que pensam que ele sozinho vai sobreviver e vai vencer. Deus colocou a igreja para a gente andar de mãos dadas. Sabe por quê? Aqui é só uma família. Pegue um nas mãos dos outros aí, vocês aqui da frente, aqui o Paulo, toda a família de vocês. Fica de pé um pouquinho aí para mim. Isso veio agora, tá? Olhem para eles. São uma família linda, bonita, cheirosa. Gente, tem como derrubar essa família desse jeito? Tem como derrubar? Tem como derrubar? Não tem. Agora soltem as mãos. Dá um espaçamento aí um do outro agora. 1,5 metro, que nem o curitibano gosta de 15 metros. Agora fica fácil para derrubar eles, igreja. Sim ou não? Fica fácil. Obrigado, gente. Vocês são demais. Obrigado. Vocês estão entendendo? Olha a diferença. Quando eles estão de mãos dadas, eles estão unidos no propósito de servir. Eles são muito mais fortes juntos. Agora sozinhos, eu sozinho sou um alvo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, eu digo assim: você sozinho, você potencializa. Pensa num alvo que vai crescendo, que Satanás de olho fechado ele acerta você. Mas quando você está no meio da igreja, da congregação que você está congregando, que você está servindo junto com as outras pessoas, ele tem que pegar uma lupa, meu irmão, para te achar, e mesmo assim ele chega e ainda às vezes não te acha. Mas quando você está sozinho, ele te derruba com muito mais facilidade. Nós somos chamados para restaurar vidas, restaurar corações, restaurar histórias. Pessoas que vão chegar, que já chegaram na tua vida arruinadas, que olham para você e esperam algo de você, que esperam às vezes um abraço, que às vezes esperam uma palavra de você. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão doentes, espiritualmente, emocionalmente. É isso que a pandemia tem dado de sinais. Pessoas doentes. Alegria, mas também existe alegria em servir. Pastor, existe muita alegria em servir. Servir ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Tinha até uma música, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cântico. Eu não vou cantar aqui, senão o Samuel vai ganhar mais um para dirigir uma banda. A banda deu sozinho, porque ninguém vai querer tocar comigo, né? Não é um peso servir a Deus, eu já falei sobre isso. Deve ser feito com muita alegria. Tem alegria de servir ao teu Deus. Sabe por quê? Deus teve a alegria de mandar Jesus para te salvar. Não foi um peso para Deus. Porque se fosse um peso para Deus, Deus teria feito de outra forma. Deus podia ter feito qualquer coisa. Mas Ele decidiu, na soberania dEle, eu vou enviar Jesus. Eu vou enviar o meu filho. Porque eu amo o João, porque eu amo a Dulce, porque eu amo o Pedro, o Paulo. Eu amo o Marcos, eu amo o Getúlio, eu amo o Cris. Eu amo as pessoas, então eu vou mandar Jesus. Nós só podemos servir Ele porque Ele já nos serviu primeiro. Ele já nos deu o exemplo de serviço. Jesus lavou os pés dos seus discípulos.
E às vezes nós temos dificuldade em ceder o nosso lugar para o outro, numa fila de banco, de uma padaria, de um mercado. Brigamos pela fila. Jesus, ele para tudo e lava os pés dos discípulos. E eu, por muito menos, por qualquer coisinha, eu quero ficar irritado com as pessoas. O exemplo é dele. Devemos ter alegria em servir o nosso Deus. Você é alguém que tem alegria em servir a Deus? Você serve a Deus com alegria? Mas também a alegria de servir tem outra coisa que nos traz satisfação. Satisfação em servir. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4:4. A sua satisfação não está no que você faz. Entenda isso. A tua satisfação, a minha satisfação, não está naquilo que nós fazemos para Deus, não. A nossa satisfação, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa motivação está para quem nós fazemos, é para Deus. A minha satisfação está nele e não no que eu faço. E quando a minha alegria, a minha satisfação está nele, aí sim eu tenho alegria em servir, eu tenho satisfação em servir, porque o fim não é no serviço. O fim tem que apontar para Ele. O meu serviço, o meu dom tem que apontar para Ele, tem que apontar para o céu, para a eternidade. A satisfação está para quem você faz, para quem você serve. Não é quem você serve, mas é para quem você serve, e você serve para Deus. Servimos a Deus servindo as pessoas, é óbvio, pastor, eu sei disso. Mas eu quero que você entenda que a tua satisfação não pode estar naquilo que você faz. Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é ter famílias restauradas, famílias fortalecidas aqui na igreja. Famílias livres do adultério, da traição, da pornografia, do vício, da mentira. Esse é o meu sonho. Sabe o que eu sonho? Um dia poder chegar para alguém que vai ser muito melhor do que eu como pastor. Um pastor e chegar e dizer assim, aqui está o cajado, meu irmão. Pega esse cajado. Vai muito mais além do que eu fui. Esse é o meu sonho. Porque aquilo que eu faço não é mais importante do que para quem eu faço. E eu faço para Deus. E a consequência é que isso traz satisfação, porque eu estou fazendo para as pessoas. E eu estou servindo nessa igreja, que é uma igreja amorosa. Uma igreja que tem se despertado a servir. Deus está chamando. Deus está chamando nessa noite homens e mulheres para servir. Todos são úteis. Diga assim, eu sou útil. Você é útil. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Vou repetir o texto de 1 Pedro 4,10. Cada um, isso está dizendo de mim e de você, exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Existem múltiplas formas do Espírito Santo se manifestar, mas o que ele está dizendo é que você recebeu um dom para servir aos outros. Exerça o dom, não esconda, não oculta, não segure. Use o dom que Deus te deu para servir as pessoas, para servir no reino. Úteis no serviço a Deus. Recebemos dons, entenda. Você é útil. Você é útil. Não acredite na mentira, no sofisma de Satanás, nos enganos, dizendo que muitas vezes ele já disse isso para mim, por isso eu posso falar para você. Quem você pensa que é para servir a Deus? Quem você pensa que é para subir lá e ministrar? Quem você pensa que você é para orar por alguém, para orar por um enfermo? Quem você pensa que é? E eu por muitas vezes me inibi com aquela palavra. Mas quando eu entendi a minha identidade em Cristo, quem eu sou em Cristo, que eu sirvo um Deus vivo, eu comecei a repreender e dizer, eu sirvo a Deus. Então para trás de mim, que nem Jesus falou, para trás de mim Satanás, chega. Você não vai mais me parar. Porque aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que Deus está construindo, eu não vou mais parar, para que eu quero fazer e concluir a obra que Deus me chamou para fazer. Você é útil. Pare de acreditar nas mentiras que você não serve para nada, que você não é capaz. E muitas vezes vem um peso no nosso coração, um peso de culpa, de cobrança. Mas eu só posso fazer se eu for perfeito. Meu irmão, não existe ninguém perfeito aqui.
Se você for esperar ser perfeito para servir a Deus, eu quero te dizer que você só vai conseguir servir a Deus quando você chegar no céu. Só que daí você não vai mais precisar servir a Deus, porque a obra já foi concluída aqui. Deus nos chama para servir agora, hoje, no tempo que se chama hoje, nesse dia, nesse momento. Quero desafiar todos vocês que estão aqui, e eu quero receber os testemunhos. Eu quero que você saia daqui nessa noite, e nessa noite ainda, você mande pelo menos um WhatsApp ou ligue para alguém. Diga que você ama essa pessoa. Não vale a esposa e os filhos, né? Alguém que você está sentindo falta, que não está na igreja. Alguém que você gostaria que estivesse aqui e não está. Eu quero desafiar vocês a fazer isso nessa noite. Manda um WhatsApp. Ligue para essa pessoa e diga: Jesus te ama, eu quero dizer que eu te amo, que eu estou sentindo falta de você, que eu tenho saudade de você, que eu queria encontrar você e dizer que Deus te ama. E que tem um lugar lá na igreja, Batista do Bom Retiro, para você servir. Diga para essa pessoa, tenha coragem, meu irmão. Comece, você quer servir? Comece falando do amor de Deus, comece servindo com amor. Amor é serviço. Precisamos entender isso. Todos são úteis, você é útil. Você é útil no reino de Deus. Excelência em servir. Dá para servir, pastor, de qualquer jeito? Dá. Mas Deus vai receber? Não. Mas dá para servir de qualquer jeito? Dá. Mas Deus quer o quê? Excelência. E é o mínimo que eu tenho que fazer para o meu Deus é servir a Ele com excelência. Gente, quando eu entendo a dimensão do amor de Deus sobre a minha vida, tudo que eu quero fazer para Deus é com excelência. Eu não quero mais fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. Eu começo a querer desejar fazer as coisas com excelência para Ele. Porque eu entendo a graça, o amor, o perdão, a restauração. Cada um o mesmo texto. De 1 Pedro 4,10, múltiplas formas, existem vários dons, inúmeros ministérios, formas variadas da manifestação de Deus. Deus, Ele não se limita no que você entende, no que você compreende, no que eu penso, naquilo que eu vejo. Deus, Ele se manifesta de várias formas, e Ele batiza as pessoas de várias formas, e Deus dá dom aos homens e mulheres do jeito que Ele quer, e o dom que Ele dá é Ele que distribui os dons. É na multiforme graça dEle. É Ele. Existe excelência naquilo que você faz. Existe excelência naquilo que você faz. Existe excelência naquilo que você faz para Deus. Deus, Ele mandou o melhor que Ele tinha, foi Jesus. Deus, Ele não mandou vou mandar um anjo para restaurar esse povo lá, para restaurar Israel, para falar do meu amor para os gentios, para atrair todos os povos para mim. Foi isso que Deus fez, gente. Deus mandou o melhor. Deus mandou o melhor, Ele mandou o seu Filho. Sirva a Deus com excelência. Sirva a Deus com intensidade. Sirva a Deus com amor. Sirva a Deus como se não existisse o dia de amanhã. Que na verdade não existe ainda. Porque quando for amanhã já é hoje. Então não tem amanhã. Ixi, deu um nó na minha cabeça agora, até na minha. O amanhã não pertence a nós, eu estou brincando. O amanhã não pertence a nós. Amanhã pertence a Deus. Sirva a Deus hoje com excelência. Glorificar a Deus. O meu serviço precisa glorificar a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não importa o que você está fazendo, não importa que área você está servindo na igreja. Faça tudo para glorificar o nome do Senhor. Nosso serviço precisa apontar para Deus, para Jesus. Nosso serviço precisa glorificar a Jesus. Deve sempre glorificar a Deus. Porque daí eu entendo que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com nós, tem a ver com Deus. E quando eu entendo que aquilo que eu faço é para Ele, então eu aponto para Ele. Eu quero glorificar o nome dEle naquilo que eu faço. Quer servir a vocês, quer servir a igreja. Servir a Deus é sempre descer degraus, aprenda isso. Nunca é subir degraus. Se você está pensando que o ministério vai fazer você subir, decolar, Deus pode fazer você decolar, pode te botar lá na TAM e fazer você voar. Pode. Não ganhei nada, né? Não ganhei passagem aérea não, tá? Mas eu quero que você entenda que servir a Deus vai fazer você descer degraus. Sabe por quê?
Porque quem serve a Deus tem que impulsionar. Nós somos os motores, os propulsores que impulsionam a igreja, impulsionam para servir. Então nós, como liderança, temos que estar lá atrás impulsionando o povo. Vamos, vai dar certo, Deus está conosco, Deus está te chamando, há um lugar para você servir aqui. Vamos, nós temos que impulsionar, empurrar esse povo, como uma mola, que empurra para que a gente possa servir, para que a gente possa exercer tudo que Deus derramou sobre nós com excelência. A capacitação que Ele nos dá, lógico que nós devemos nos aprimorar através de cursos, lógico, de estudo, lógico, mas não pode faltar o principal, qual é? O amor, e o que mais, pastor? A presença de Deus não pode se afastar de nós, porque se nós tivermos a presença de Deus, o amor de Deus vai nos encher, vai nos constranger, que nós não vamos conseguir mais ficar sentados nessas cadeiras, nesses bancos, porque nós somos impulsionados a fazer algo pelo reino, a servir com o dom que Ele derramou sobre nós, que o Espírito Santo já deu a nós, a cada um de nós. O que você faz precisa glorificar a Deus. Servos da paz, precisa servir a Deus com paz, lógico que precisa. A Bíblia diz que nós somos chamados a ser nós somos pacificadores, que a paz de Cristo seja o juiz entre seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, Colossenses 3,15, buscar a paz no serviço a Deus. Não existe espaço para competição dentro do reino de Deus. Se você está competindo com alguém, com algum ministério, meu irmão, pare com isso. Não existe competição no meio dos pastores aqui. Eu não sou melhor que nenhum pastor e não sou pior que nenhum deles. Eu sou pecador que nem eles. Eu preciso da mesma graça que alcança a vida deles, alcança a minha vida. Não existe competição. Existem funções diferentes no corpo, é só isso. Cada um tem uma função. Buscar a paz no serviço a Deus. Precisamos buscar a paz. Se o meu ministério, se aquilo que eu estou fazendo está ferindo vocês, eu estou fazendo algo que está machucando vocês, eu preciso reavaliar aquilo que eu estou fazendo, porque eu não posso machucar as pessoas, eu não posso servir a Deus e deixar um rastro de destruição. Quando eu olho para trás, eu deixo um rastro de destruição, isso não é servir a Deus. Eu deixo um monte de pessoas descontentes, pessoas longe, pessoas que não querem mais caminhar comigo. Eu preciso servir a Deus sim, mas eu sou servo da paz, você é um servo da paz, nós precisamos ser pacificadores, servos da paz, servindo em paz, somos servos da paz, mas nós precisamos servir em paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Meu Deus, que texto lindo! E a paz de Deus, que excede todo o entendimento do homem, do ser humano, do reino, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não tem espaço para comparações, não tem espaço para competição. Não tem espaço para competição no louvor, meu filho. Aquilo que você faz com excelência, mas outra pessoa também pode fazer com excelência. Aquilo que eu prego aqui, eu posso pregar com excelência e devo pregar com excelência, mas tem outra pessoa que vai vir e vai pregar com tanta excelência e vai pregar melhor do que eu, e glória a Deus por isso. Nós temos que servir em paz. Eu tenho que olhar para vocês e ver que nós somos aliados, nós estamos juntos, na mesma obra. Eu não posso olhar para o Getúlio, para o Cris, para o João, e olhar para eles e dizer, eles são meus rivais, eles estão competindo comigo, eles não estão competindo comigo. Eles são meus irmãos, eles me ajudam, eles me impulsionam, eles me tornam um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um servo melhor, um pastor melhor, para servir as pessoas, servindo em paz, e por fim, servir o projeto de Deus. Existe um projeto de Deus para nós servirmos, pastor? Lógico que existe, meu irmão. Olha, o projeto de Deus está ali. Talvez, eu acredito que esse é o texto áureo da Bíblia. Todos são, mas esse. Porque Deus tanto amou o mundo,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. O projeto de Deus é salvar a humanidade, o projeto de Deus é salvar o homem, esse é o projeto de Deus, servir o projeto de Deus. Você e eu somos chamados para servir o projeto de Deus, que é salvar o ser humano. Entenda isso. Meu Deus, eu estou transpirando aqui na frente. Quando eu olho para vocês, gente, vocês não sabem o que eu sinto quando eu subo aqui para orar e para ministrar. Eu olho para vocês e eu digo, meu Deus, tem que sair um torpedo daqui, tem que sair uma bomba daqui desse altar, para que bata no meu coração. Sabe por quê? Porque isso já bateu no meu coração antes. Precisa bater no nosso coração. Nós servimos um projeto supremo, um projeto eterno. Servir o projeto de Deus. Você entendeu? Se você esquecer tudo que eu falei nessa noite, não esqueça isso jamais. Você serve ao projeto de Deus. E o projeto de Deus é salvar a humanidade. É salvar o homem pecador. É restaurar o homem que se desviou dele. Você serve a um projeto maior. Quando eu entendo que eu sirvo a um projeto maior, que o projeto é de Deus, tudo demais fica tão menor. Esse é o projeto de Deus. E é isso que Deus te chama. Ele te chama para servir o projeto dele. O projeto dele é cuidar de pessoas, é amar pessoas, é salvar pessoas. Qual é o projeto que você está servindo? É esse o projeto que você está servindo? Eu queria te convidar, feche teus olhos. Abaixe tua cabeça. Pense em tudo que você ouviu nessa noite aqui. Aquilo que Deus ministrou, foi Deus que ministrou. Não pense que tem a ver comigo, gente, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Ele. Tem a ver em servir o projeto dEle. Tem a ver com servir o projeto de Deus. Quantos estão servindo aqui o projeto de Deus? Quantos de nós estamos servindo esse projeto? Todos vocês são chamados. Nós somos chamados para servir com amor. Existe uma grandeza em servir. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi vocacionado. Existe privilégio em servir a Deus. É a maior honra que eu e você recebemos, é a maior honra que o ser humano recebe. Depois da salvação, a maior honra que nós recebemos é o privilégio de servir o projeto de Deus. Existe alegria em servir. Existe uma satisfação plena em servir. Todos são úteis no serviço. Todos, tem espaço para todos aqui. Tem espaço para você servir a Deus aqui. Existe um lugar de excelência em servir. Glorificamos o nome de Deus, servimos a Deus de paz, por um projeto maior. Qual é o projeto? O projeto é salvar vidas, esse é o projeto de Deus, restaurar os arruinados pelo pecado, anunciar o ano, o amor e a salvação de Cristo, anunciar o ano aceitável de Deus, chamados para servir. Eu quero orar por você, eu quero orar para quem está sendo chamado nessa noite para servir. Fique de pé, meu irmão. Se Deus está te chamando para servir em qualquer área, eu ainda não sei a área que Deus está te chamando, fique de pé que eu quero orar por você rapidamente, porque o nosso tempo já acabou. Eu não vou te chamar aqui na frente. Fique de pé se Deus está te chamando. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Deus está te chamando para servir, fique de pé. Não se preocupe com quem está do teu lado, se está se levantando ou não está se levantando. É você e Deus, o chamado é para você. O chamado é para você, o chamado não é para quem está do teu lado. Não se preocupe, mas fulano não levantou. Eu não estou preocupado com quantos estão se levantando. Eu estou preocupado com quantos estão entendendo o projeto de Deus para a tua vida. Existe um projeto maior. Existe um projeto de Deus que é salvar pessoas, salvar vidas, salvar corações, transformar o homem, transformar o destino do ser humano. Esse é o projeto de Deus aqui na terra, e esse projeto começou a ser consumado desde quando Deus criou o homem. Não pensa que esse projeto aconteceu agora, quando Deus mandou Jesus. Não, esse projeto de Deus já tinha sido definido desde a eternidade. Sabe por quê?
porque João vai dizer que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus já tinha esse projeto antes de fundar o mundo, antes de criar você, Deus já tinha o projeto estabelecido. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Você está se comprometendo com Deus, não é comigo. Você está se comprometendo com Deus a servir o projeto que Deus tem para a tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, como filhos amados, como filhos benditos do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, como filhos que sonham em te servir, sonham, ó Pai, em construir um legado, em construir algo, Pai, que fale na eternidade. Mas isso não tem nada a ver com a gente, isso tem a ver com o Senhor. É o Senhor que colocou esse projeto maior, e esse projeto é salvar o ser humano. Esse é o projeto de Deus para nós servirmos, salvar pessoas através da nossa vida. E eu quero dizer nessa noite, meus irmãos estão dizendo, Pai, como Isaías disse no capítulo 6, eis-me aqui, Senhor. Me envia, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra os teus propósitos na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para te servir, Senhor. Pai, que os teus filhos entendam que eles são úteis no teu reino. Que toda mentira, todo sofisma, todo engano, toda palavra, Senhor, de maldição, de destruição, de expressões de pragas que foram lançadas sobre a vida dos teus filhos, dizendo que eles são incapazes, que eles não são dignos de te servir, que eles não são dignos de orar pelas pessoas, que eles não são dignos de de dar um copo d'água para alguém, que eles não são dignos de estar na tua presença. Toda essa mentira, esse engano, que seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai. Homens e mulheres, servos, servas do Senhor. Homens e mulheres que entenderam que são chamados para servir ao projeto maior do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela salvação, obrigado pelo chamado que o Senhor deu para mim, Senhor. Obrigado pelo chamado dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa cumprir, Senhor, a vocação, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro assim, num precioso nome de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me chamou, aquele que me vocacionou, aquele que me batizou, que me encheu do Espírito Santo, de paz, de salvação e de alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.